Nesse vídeo eu vou explicar como funciona, de forma bem geral, o CodeNet. Então o CodeNet trabalha com o padrão MVC, tá? Model View Controller. Ou seja, ele, de forma geral, possui os diretórios principais, Models, Views e Controllers, e também alguns diretórios auxiliares, por exemplo, o config, o core, logs e assim por diante. Os diretórios mais utilizados são esses aqui, ó, controladores, modelos e views, config, onde são armazenados arquivos de configuração, por exemplo, database, config, roots. Outra pasta importante, os helpers, onde a gente pode colocar funções auxiliadoras, tá? Bibliotecas, as libraries, o core, onde a gente pode colocar extensões de arquivos nativos existentes, tá? Aqui tem a estrutura principal, considerando que os arquivos relacionados com o CodeNet estão aqui, e o Bootstrap nessa pastinha aqui, né? Considerando integração Bootstrap e CodeNet, tá? E o diretório System possui as bibliotecas nativas em si, tá? Então, o padrão de arquitetura MVC, Model View Controller, ou modelo, visão, controlador, ajuda a organizar o projeto, facilita o reuso. Por quê? Porque trabalha em camadas, desenvolvimento em camadas. Então, de forma geral, a gente tem aqui o usuário acessa o navegador, faz uma requisição, né? Essa requisição é encaminhada para o roteador a fim de identificar qual é o controlador relacionado com a URL que foi digitada. Tá? Esse controlador é acionado e é ele que vai fazer o meio de campo com as views e os modelos. Então, no caso aqui, ele faz uma requisição para uma classe modelo relacionada. Essa classe modelo faz uma requisição ao banco de dados, pode ser um select, um update, um delete, e aí ele retorna alguns dados para o controlador, e o controlador pode passar esses dados para a view, e aí a view renderiza todas as informações, prepara todas as informações e devolve a página completa para o usuário. Tá? Então, esse fluxo aqui dos dados dentro do CodeNet, considerando o padrão de arquitetura MVC, é muito importante. Tá? Então, a implementação do MVC, ela varia de framework para framework. Tá? Então, é importante compreender como um framework de desenvolvimento implementa o MVC. Podem existir algumas variações, tanto de estrutura, né, de pastas existentes, que impactam o fluxo dos dados. E também pode existir alguns termos específicos. Então, por exemplo, existe um framework que ele tem um controlador para view, além do controlador geral. Então, é importante conhecer esses aspectos de como cada framework implementa o padrão de arquitetura MVC. De forma geral, o CodeNet implementa MVC sem muitas mudanças drásticas. Tá? Então, aqui, só para dar um exemplo mais prático, a gente tem aqui a página inicial do nosso sistema modelo. Então, vamos supor que o usuário digita sistemamodelo.com.br, por exemplo. Então, o usuário faz uma requisição para o servidor, né, onde o projeto está armazenado. Nesse caso, tenta-se identificar qual é o controlador relacionado com a raiz do projeto. Tá? Esse controlador assume as heads da aplicação, chama o modelo correspondente. Essa classe modelo, ela faz requisições ao banco de dados, considerando a ação que o usuário pediu. Nesse caso aqui, últimas notícias, é feito um select no banco de dados, na tabela notícias, buscando as 3 últimas tabelas inseridas no banco. E essa parte aqui é estática. Então, a gente tem de banco de dados essa parte aqui que é últimas notícias. Então, ele devolve para o model uma variável, um vetor com informações das 3 últimas notícias. Isso é retornado para o controlador principal. Tá? Esse controlador principal envia as informações para a view principal, relacionada com esse projeto aqui. Essa view principal, ela é montada, ela é construída assim, em tempo real, né, utilizando informações de CSS, fontes, JavaScript, coisas relacionadas com o Bootstrap, que a gente está utilizando para facilitar a interface. E aí, essa página completa, dessa forma aqui, como você vê no exemplo, ela é apresentada para o usuário. Então, é assim que funciona o fluxo de dados, de forma geral, tá? Algumas coisas importantes, eu já falei do MVC, vamos falar um pouquinho dos controladores ou controllers. Então, existe uma estrutura de URL,
Então, existe uma relação entre a estrutura de pastas do projeto, tá? E as URLs de acesso. Então, isso é muito importante saber. Por exemplo, se o usuário digita essa URL aqui, ó, sistemamodelo.com.br/notícias/eventos/ um ID, um valor relacionado com uma notícia específica. Sistema modelo é a pasta geral do sistema. Tá? Notícias é uma classe chamada notícias, que basicamente é o controlador da parte de notícias. Eventos é um método ou uma função dentro da classe notícias. Tá? E aí esse método, no caso, ele receberia um parâmetro ou um ID relacionado. Tá? Então, essa relação aqui de URL ou URI com as pastas, os arquivos do sistema, do seu projeto, é muito importante que você compreenda isso. Tá? Outro exemplo, né? Ao digitar sistemamodelo.com.br/admin, uma requisição é enviada ao servidor web, a fim de encontrar uma classe admin que seja uma classe controladora. Tá? Isso vai estar contido onde? Dentro de um arquivo admin.php. Então, deveria, nesse caso, existir um arquivo admin.php que é do tipo controlador. Então, os controladores, caso o controlador seja encontrado, ele entra em ação e fica responsável pelo fluxo do programa. Depois a gente vai entender que, caso não seja encontrado um controlador correspondente, o arquivo routes.php ele é chamado para verificar para onde que a requisição ela segue. Os controladores devem ficar em Application Controllers. É importante existir um controle para cada funcionalidade, né? Mas isso é uma coisa mais geral. Nome de classe com inicial maiúsculo e o restante com letras minúsculas e sem acentuação. Tá? Falando um pouquinho sobre as views agora. Então, uma visão ou view é um arquivo responsável pela apresentação, ao que será exibido para o usuário. É formada por arquivos relacionados com o front-end, por exemplo, HTML, CSS, JavaScript, né? Devem ser armazenadas no seu projeto dentro da pasta Application, e dentro da pasta Application deve existir uma subpasta chamada Views. Ali dentro você coloca os seus arquivos de visão. Em geral, os views são diretamente ligados a um controller, então provavelmente você vai ter uma view notícia, um controlador notícia e também um modelo notícia. Pode-se criar subpastas ou módulos para organizar as views, por exemplo, as telas da parte administrativa, as telas da parte do usuário. Tá? Então, admin seria uma subpasta dentro de view. Qual é a função de uma view? Renderizar, né, formatar, ajustar as informações vindas dos controllers, requisitar atualizações ao controller correspondente, enviar ações de usuário ao controller correspondente. Tá? Outra consideração importante, o controller passa dados para uma view dessa forma aqui, ó, ele carrega a view correspondente, passando o nome do arquivo view, no caso, né, e passando um conjunto de dados. E esse conjunto de dados veio da classe modelo. Tá? É possível chamar várias views para montar uma tela em si. Então, o controller faz a montagem de uma única exibição. O controller que faz essa chamada. Então, por exemplo, eu estou chamando um arquivo view que se chama topo, que está dentro de uma pasta includes, e essa pasta includes está dentro de uma pasta admin. Então, estou chamando o topo, o menu, o miolo principal, que é o painel view, e o rodapé, considerando que a gente tem elementos padrão, né? O topo, o menu, o rodapé e o miolo é que muda. Então, a gente pode usar essa estratégia. Tá? Falando um pouquinho do model agora. Então, são classes PHP projetadas para trabalhar com informações do banco de dados. Então, não é a view que faz acesso ao banco de dados, não é o controller, é a model. Contém usualmente métodos para inserção, atualização, recuperação, seleção e exclusão de dados no banco de dados. Considerando uma visão geral da classe modelo no CodeIgniter, classes modelos são armazenadas dentro da pasta Application, e dentro da pasta Application tem uma subpasta chamada Models, elas têm que ficar ali dentro. Nomes de classe, a primeira letra maiúscula e o restante é com letras minúsculas, né? Por exemplo, acesso, model, observa bastante essa questão. Uma classe modelo será carregada por um controlador, sempre com letras minúsculas, tá? Então, por exemplo, load. Estou carregando uma classe modelo, essa classe modelo ela se chama acesso model e ela está dentro de admin. Mesmo a classe tendo a letra maiúscula, coloque a letra minúscula aqui. Tá?
Uma vez carregada, por padrão, você pode acessar os métodos da classe modelo usando um objeto que tem o mesmo nome da classe modelo. Então, estou dentro do controlador. O controlador, eu acabei de fazer o carregamento da classe modelo. E aí eu estou, a partir do controlador, usando o objeto acesso modelo, que está relacionado com a classe acesso model, né? E aí dentro dessa classe acesso model existe um método que se chama logar, e nesse caso aqui eu estou passando 2 parâmetros. Ele vai me retornar um valor, esse valor vai ser guardado dentro da variável usuário, certo? Neste caso aqui o método logar recebe 2 parâmetros, como eu disse antes, retorna um valor que é armazenado na variável usuário. Então aqui a gente tem um exemplo de um controlador, que se chama blog controller, que carrega um modelo e repassa para a visão. Então olha aqui, ó, ele carrega uma classe que se chama blog. Então lá dentro de application models existe um arquivo blog.php, que é o modelo. Esse carregamento vai originar um objeto chamado blog que representa aquela classe modelo. Dentro dela tem um método e aí eu estou chamando esse método. Esse método vai retornar alguma coisa que vai ser guardada dentro desse vetor. E aí esse vetor está sendo passado para quem? Está sendo passado para uma view. Estou carregando a view que se chama blog, já passando esse vetor data. E nesse caso aqui, ó, blog é um arquivo, blog.php, que está dentro da pasta views, e views está dentro de application, tá? Não deixe de conferir essas e outras informações na documentação correspondente no portal do Cognire, é muito importante, tá? Ou verificar sempre a documentação dos frameworks, das ferramentas que a gente está usando. Uma coisa muito importante relacionada com a parte de modelo é que o Cognire possui uma classe chamada Carry Builder. Ela permite manipulação de dados, mas utilizando o mínimo de código possível, tá? Ela também permite a independência entre aplicação e banco de dados. Então, hoje a minha aplicação usa MySQL, amanhã ela pode utilizar o SQL Server, por exemplo. Então, eu consigo fazer essa migração sem muitas modificações no código, tá? Se por um acaso você deseja criar suas próprias consultas ao banco, então basta desabilitar o funcionamento da classe Carry Builder. Aqui tem alguns exemplos, né? Olha só, eu estou acessando o banco de dados da aplicação e eu estou buscando o quê? A tabela MyTable. Então, esse código aqui, o que ele está representando? Select asterisco from quem? From a tabela MyTable aqui no caso, tá? E esse outro exemplo aqui, eu estou usando o banco de dados, estou chamando um get, passando o nome da tabela e um limite inferior e um limite superior de registros que vão ser retornados. Aqui está o código SQL correspondente, ó. Um outro exemplo, aqui no caso estou usando o método select para selecionar apenas 3 atributos, ó. Tá? De onde que eu estou selecionando? Da tabela MyTable. Outro exemplo, eu quero que os dados sejam ordenados por título em ordem descendente. Como que eu faço isso? Eu uso o método orderBy, passando o atributo e a ordem dessa listagem. Tá? Então é muito importante conhecer essa parte aqui do Carry Builder relacionada com a construção de classes modelo. E todas as informações dentro da documentação do Cognire. Tá? Outra coisa muito importante diz respeito ao roteamento de URIs. Então, uma URI é uma forma generalizada para denominar URLs, né, e URNs. Então, de forma geral, existe um relacionamento 1 para 1 entre uma URI e uma classe do tipo controlador e os seus métodos, né. Então, uma URL ou uma URI costuma ter esse exemplo aqui, ó, exemplo.com /classe /função ou método /id. Entretanto, em alguns casos, você pode remapear esse relacionamento para uma nova classe ou método. Tá? Então, como que a gente faz isso? A gente cria uma regra dentro do arquivo roots.php. E o arquivo roots.php está dentro da pasta config, que está dentro da pasta application do seu projeto. Então, aqui a gente tem um exemplo. Essa é a cabeça da regra e esse é o corpo da regra. Então, a cabeça é composta, nesse caso, por uma URI, nesse caso, journals. Tá? E o corpo também, o corpo contém o destino para onde a URL ela deve ser roteada ou encaminhada. Então, se chegar lá, por exemplo, sistemamodelo.com/journals, então ele tem que, e se não existir um controlador journals relacionado,
eu posso ir no roots e especificar qual controlador deve ser chamado. No caso aqui vai ser o controlador blogs. Tá? Então essa especificação, caso não exista um controlador relacionado, ou caso eu queira fazer uma mudança nesse roteamento, tem que ser especificada no arquivo roots. Isso é muito importante dentro do contexto do Code9. Rotas são executadas na ordem que são definidas, tá? Então, rotas definidas primeiro possuem uma precedência maior, tá? Então, relembrando, supondo que eu tenho esse exemplo aqui de URI, né? Então, ele segue um padrão aqui de 1 para 1. Eu tenho esse exemplo aqui, ó, blog/joy, chegou na cabeça da regra, e o corpo da regra tem blogs e users 34. O que significa isso? Significa que a URI contendo o segmento blog/joy será remapeado para a classe controller chamado blogs, método users, e aí passando o quê? O ID, que nesse caso é 34. Então, esse relacionamento aqui, ó, é muito importante. Tá? Imagina que eu digitei, então, sistema modelo.com.br/blog/joy. Então, se chegar isso e não tiver um controlador relacionado, ele vai procurar dentro do roots.php e vai remapear isso para onde? Para o controlador blogs e o método users passando um ID 34. A gente pode usar expressões regulares para definir regras de roteamento, tá? E outra coisa importante é que quando existem algumas rotas reservadas, uma delas é quando o usuário acessa a URL principal. Então, sistemamodelo.com.br, qual controlador vai ser chamado? Aí você precisa definir isso utilizando essa regra aqui, que é a default controller, que é o controlador default, né? Nesse caso aqui, ó, existiria um arquivo dentro da pasta controllers, que se chama welcome, e é o arquivo controlador do sistema, tá? Mas você pode mudar essas informações. Então, o corpo dessa regra aceita um valor do tipo controller/método, tá? Não adianta colocar subpastas, nesse momento não vai funcionar. E caso não seja especificado o método relacionado da classe controller, o método index vai ser chamado automaticamente. Então, se a gente observar os controllers, né, criados no Code9, eles têm um método index. Então, exemplo, controllers /welcome/index. Controllers é uma pasta, welcome.php é um arquivo controlador e index é um método dentro do arquivo welcome.php, que é o controlador. Quando uma página não é encontrada, então é mostrado a página de erro 404, a não ser que você especifique aqui um arquivo controlador que mostre uma outra mensagem para o usuário. Não deixe de conferir a documentação relacionada com a parte de roteamento, isso é muito importante.